Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Ontem nós ouvimos, a história da galinha ruiva, lembra? Pensaram um pouquinho nessa história? Conversaram aí com o papai e com a mamãe sobre essa história? Como é importante a gente ajudar os outros? Então, agora vocês vão fazer lá na página 227, nós temos atividades referentes a essa história. Primeiro, a gente já escutou a história, agora já conversamos um pouquinho ontem, falamos agora também. Vocês vão desenhar o lugar onde acontece a história. Onde é que acontece a história? Nós ouvimos a história, o que acontece? Era uma vez um cão, uma rolinha ruiva que morava com um cão, um gato, um porquinho, aonde? Numa fazenda. Então, onde é que acontece a história? Numa fazenda. Imaginem como era a fazenda e desenhem. Agora ali. Vocês vão escrever o nome dos personagens que aparecem na história. A galinha, o cão, o gato, o porquinho e o peru. O que aconteceu no final dessa história? Vocês vão desenhar aqui embaixo, certo? Olha só como é que se escreve. Galinha, gato, cão, porquinho e peru. Vou deixar um pouquinho aqui para vocês conseguirem copiar. E... Deem um pause no vídeo se precisar. Logo atrás, a gente tem uma atividade de recorte. Vocês vão recortar as cenas que estão aqui e vão reorganizá-las nesses quadradinhos, conforme a ordem da história. Então, se vocês acharem necessário, volta lá no vídeo de ontem para ver a história. Lembra? A galinha achou uma semente de milho, plantou, regou, colheu. Depois que ela colheu, ela moeu o trigo para fazer a farinha, fez a massa do pão e depois botou para assar. E quando foi para comer, ela comeu ele todo sozinha. Lembra? Porque ela disse que ninguém tinha ajudado ela. Então, ela iria comer aquele pão sozinha. Lá na página 231, nós temos uma atividade que trabalha colunas e linhas. Vamos lá. Como é que vai funcionar? Vocês vão ter que fazer um X nos elementos da história que aparece. Por exemplo, a primeira, a linha ali, é a linha B2. Então, vocês vão procurar lá. Vão seguir no dedo qual é, B2, B2. Tá vendo? Linha na horizontal, na horizontal é o 2, na vertical é o B. Estou ligando até encontrar cada um deles, A casinha, o forno, O forno, na horizontal é o 3, na vertical é o C. O pão, na horizontal, é o 1, na vertical é a letra D. Aqui vocês vão desenhar os personagens conforme está pedindo aqui, Vocês vão olhar como é que está a linha aqui, por exemplo. Eu tenho o cachorro, então, linha é coluna D, onde está a coluna? Coluna D. Na linha 2, coluna, linha 2. Então, aqui eu tenho que desenhar o meu cãozinho. Vocês vão olhando aqui e vão fazendo, certo? Então, a gente viu ali que a galinha fez o pão. Agora, vocês conseguiram perceber da onde que veio o pão? O pão vem do trigo. Claro que não é só do trigo que vai no pão. Tem mais ingredientes, né? Tem o ovo, tem o fermento, alguns vai água, o óleo, né? Depende da receita. Mas o pão, ele não veio simplesmente assim, saiu da terra e veio para não. Tem alguém que tem que fazer, tem outros produtos que têm que ser produzidos para que possa acontecer o pão. Vocês gostam de pão? Eu amo pão, eu tenho que ser cuidado com muito pão. Qual é o pão que vocês mais gostam de comer? Eu adoro pão caseiro. Em quais momentos do dia você come pão? Bom, eu como pão de manhã, no café da tarde e às vezes no café da noite. E vocês? Como é que vocês comem? Bia, Antônio, Henrique, Isabela, que eu espero que estejam vendo o vídeo, porque eu faço muito carinho para falar com vocês. O que você acha que acontece? João Pedro, esqueci de João Pedro, não.
O que é como você acha que acontece desde o momento em que o trigo é plantado, até o pão chegar à sua mesa? A gente viu pela história da galinha, né? Que ele tem que ser plantado, tem que ser regado, cuidado para que ele fique bem bonito, né? Para que ele possa ser moído, transformado em farinha, para a farinha poder entrar na massa do pão. Então, vocês vão desenhar ali embaixo todo esse processo que vocês imaginam, tá? E além do trigo, que outros ingredientes você imagina que fazem parte da receita do pão? Nós já conversamos aqui, já falamos alguns, ó. A Bruna esqueceu de falar, mas tem ó, o sal, o fermento, a farinha, o açúcar e a água, tá? Porque não é porque o pão é salgado que não vai açúcar, vai também, tá bom? E aqui está, aqui embaixo vocês vão assinalar quais são esses ingredientes. Certo, galerinha? Então, e aqui depois, na página 233, vocês vão fazer, ó, o quadro numérico, como a gente sempre faz, do número 50, vão olhar, observar e colocar o dedo sobre o número 41. Depois vão até o número 50 e ver quantos quadradinhos o seu dedo passou. Vão botar aqui quantos quadradinhos vocês passaram. Depois colocar o dedo sobre o 10 e vai até o último número da coluna e quantos números você passou por ali e vão colocar ali. Depois treinar a escrita dos 50. Aqui. E aqui vão cobrir o pontilhado, tá? E aqui vocês vão escrever o número, fazer o número, a quantidade, o número e depois fazer a quantidade conforme tá escrito aqui, ó. Nós temos 10, 20, 30, 40 e 50. Nós estamos, lembra que é de 10 em 10, 10, 20, 30, 40, 50, a gente já viu mais ou menos, né? Que 5 mais 5 é 10, então de 10 em 10, depois do 10 vem 10, aí mais 10 vai 20, mais 10 é 30, mais 10 é 40, mais 10, 50. Certo, galerinha? Então, essas são as atividades de hoje. Certo? Conto com vocês amanhã. Beijos. Amo vocês.